E aí galera, beleza? Aqui é o Luke, tô aqui para mais um vídeo do Anime Challenge 2020, dessa vez trazendo o 15º desafio, que consistia em assistir um anime com a primeira ou a última letra do seu nickname. No meu caso seria a letra L ou a letra X, que no caso é uma bosta as duas, porque não tem opção nenhuma, cara, então eu acabei ficando com a letra L e pegando o anime que tinha mais membros, melhor nota, que foi Little Busters. E por mais que quase ninguém deva conhecer, eu gostei da experiência, cara, foi muito boa. Eu vou fazer aqui um breve resumo pra vocês, cara, pra quem não assistiu ainda, cara, caso tenha interesse, né? O anime ele gira em torno do passado do Rick, que os seus pais morreram em um acidente, e ele acaba ficando sozinho, entra meio que numa depressão, cara, pode se chamar. E aí ele conhece os Little Busters, que é formado pelo Kyosuke, pelo Masato, pelo Kengo e pela Rin. E aí os cinco, eles são basicamente um grupinho que combate o mal da vizinhança, né? Isso aí tudo enquanto criança ainda. Mas aí, cara, a história gira em torno disso. E aí no ensino médio eles formam um clube de beisebol. E a história vai girando em torno dos membros que vão entrando para completar o time e o passado deles. A história conta com um drama muito pesado, cara. O passado da maioria dos personagens é bem sombrio, cara. É um bagulho meio pesado mesmo, cara. Porém, aí eles botam uma comédia para quebrar um pouco o clima. E dentro dessa comédia temos as lutas, que são principalmente no começo, cara. Com o decorrer da história, com o decorrer dos episódios, vai aparecendo cada vez menos essas lutas. Então aproveitem bastante elas no começo, cara, porque elas são muito divertidas. E infelizmente, com o passar do tempo, elas vão sumindo. Os episódios também contam com alguns semi-fillers, porque apesar de não estarem ligados diretamente a uma história, a um arco específico, eles têm uma certa relevância, cara. Não são episódios que quebram obrigatoriamente a sequência que a história vinha trazendo, cara. São apenas alguns episódios distantes, mas que são divertidos de assistir da mesma forma. E agora eu vou começar a apontar alguns arcos em específico, falando bem por cima, cara, porque o roteiro ele tá gigante e era pra estar maior ainda. Mas vamos lá, cara, primeiro pelo arco da Komari, né, seguindo uma ordem cronológica na maioria do tempo. Que a Komari, ela tem uma frase que é muito bacana, cara, que é: se você fizer alguém feliz, você também ficará um pouco mais feliz, cara. Sua felicidade será dividida com outra pessoa. Um bagulho que eu achei muito da hora. E ela também tinha aquele ciclo de morte que ela tinha, basicamente, né? Que começou com o seu irmão quando ele morreu. Cara, ela vai lá, ela esquece de tudo, entra numa amnésia, basicamente, para fugir do acontecimento. E toda vez que ela presencia alguma outra morte, ela relembra o passado e faz esse ciclo novamente. Como solução, né, o Rick ele vai lá, ele fala para ela enfrentar os problemas. Ela dá uma continuação do livro que o irmão dela tinha feito, né, cara, daquela galinha, botava o ovo, esquecia que era um ovo, cara, e depois lembrava de novo, velho. Um bagulho muito da hora, cara, eu realmente gostei muito dessa história. Colocando no livro que ela tinha os Little Busters agora do lado dela, cara, um bagulho muito bacana. Então nós temos o arco da Nishizono, o arco mais bosta pra mim, cara, realmente não gostei muito dele. Cara, Nishizono se dividindo entre Midori e Miu, onde as duas não tinham sombras, cara, ela basicamente, o corpo dela divide em dois, cara, meio que a sombra e o corpo real, cara, é um bagulho meio doido. E a Midori, ela vai lá, cara, rouba o lugar da Miu. O Rick descobre, né, consegue perceber, é o único que consegue diferenciar as duas e depois faz as duas se juntarem em uma só, cara. Uma bosta esse arco, cara, eu particularmente não gostei. Foi o mais chato, sorte que ele foi bem rápido. Aí temos o melhor arco, cara, que é o arco da Saigusa, onde a família Saigusa, né, mano, tinha aquela questão de toda esposa ter dois maridos, onde a Saigusa era irmã da Futaki, que era a presidente do conselho estudantil, que pegava muito no pé da Saigusa, mas apesar delas serem irmãs, elas eram filhas de pais diferentes, por uma explicação muito doida, cara, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu tenho medo, porque estamos no YouTube. Mas aí elas entram na paz, né, cara, acaba o conflito entre elas com a Futaki, dizendo que ela era obrigada a ser melhor que a Saigusa, né, por conta que um dos pais dela era um criminoso que tinha atacado a família Saigusa, destruído todo o orgulho deles. E os membros da família queriam descobrir
qual das duas era a filha do criminoso e mandar ele pro lixo. Basicamente era isso. E a Futa que ela é obrigada a ser melhor que a Saekusa, e a Saekusa sai como filha do criminoso e no fim é maltratada muito. Porém a Futa que sempre que pegava leve com a Saekusa, porque apesar de ser obrigada ela não queria fazer isso, ela recebia maus tratos, então a Futa que tinha marcas no corpo de sentadas que ela levava por pegar leve com a Saekusa, mano. Um bagulho muito da hora e fica ainda melhor, cara, com a história completa, onde o pai, né, que era criminoso, que foi preso e tudo mais, ele admite que não era o verdadeiro amor da mãe delas. E depois que as duas filhas nascem, a mãe e o outro pai, né, eles tentam fugir, só que a família não deixa. Então o criminoso ele vai lá, ele entra, confronta a família para tentar defender elas, cara. E no pós-crédito desse arco a gente tem o reencontro deles, cara, que foi muito bacana, cara. Foi sem sombra de dúvidas o melhor arco, cara, o mais completo, o mais bem trabalhado. E aí agora entrando para a segunda temporada, temos a Kurugaya recebendo uma atenção maior, que pra mim ela foi com certeza, velho, o melhor personagem, cara. Eu gostei muito dela, que ela se auto-intitula como um robô sem sentimentos, que acreditava não receber mais sentimento nenhum, cara, ser uma pedra de gelo, mas vai lá e percebe que sentia muito amor por todos do Little Busters. É um personagem muito mal explorado, cara, mas aquela cena em que ela mete a porrada quando falam mal, quando tentam atacar os Little Busters, cara, foi muito bacana. E no fim ela vai lá e se confessa com o Rick também, mano. Só que o Rick escolhe a Rin, cara. Isso foi tipo escroto pra caralho, mano. A Rin tipo falou assim, bora namorar? E tipo, ela não sabe porra nenhuma, ela fala assim, e aí, o que a gente faz? Muito escroto, cara, tá torcendo muito pra Kurogaya, é um personagem que eu gostei muito, como eu já falei. E se ela ficasse com o Rick, eu ia gostar muito mais do anime, cara. A verdade é essa. A Rin acaba indo para a escola parceira, né, da escola deles, porque tinha sofrido um acidente, cara, só tinha sobrado 2 estudantes, e a Rin deveria ir lá para tentar alegrar o clima. Só que ela não consegue, cara, é muita pressão e ela acaba ficando ainda pior. Nisso, o mundo reseta novamente. E lá, nesse novo mundo, o Rick recria os Little Busters, já que o Kyosuke ficou super mal, cara, porque todo o plano dele tinha ido por água abaixo. Aí o Rick vai lá, mano, cria. É muito bacana ver a forma como ele convoca os personagens, né, principalmente o Masato e o Kengo, que é da mesma forma que eles foram recrutados no passado, cara, um bagulho que eu curti muito. E aí tem a revelação do mundo, assim que o Kyosuke entra para os novos Little Busters, onde todo mundo tinha morrido em um acidente de trânsito, que seria basicamente a história dessa escola parceira, só que na vida real era a escola do Rick. E aí, num estado entre a vida e a morte, o Kyosuke junto com os outros membros do Little Busters, eles vão lá e criam um mundo só pro Rick e pra Rin se fortalecerem e poderem superar o desespero que eles vão enfrentar. E nisso a gente tem um arco da Kugi voltando um pouco ao passado, onde a mãe dela ia pro espaço, cara, era uma astronauta, porém o foguete explode. Então a Kugi, sem saber se a mãe estava viva ou não, ela vai até Tebiwa, sei lá como fala essa desgraça. E lá ela acaba se tornando uma refém dos nativos que eram contra a criação desse foguete. O Rick acaba ajudando ela a fugir, teleportando uma peça para ela, que ela consegue quebrar a algema e consegue escapar. E nesse momento é um bagulho muito escroto, cara, porque como eu falei, ele teleporta uma peça pra ela que tava do outro lado do negócio, tava em outro país. E no momento que você fala assim, opa, o anime vai explicar o que aconteceu, não, eles simplesmente fogem, eles comentam, eles mostram, mas na hora que eles vão falar, eles vão por outro caminho, cara, pra conseguir fugir dessa explicação. Eu não gostei nem um pouco disso, cara. E aí o Rick e a Rin, eles voltam ao mundo real, eles conseguem superar os defeitos, o ponto fraco deles e conseguem salvar todos os Little Busters, terminando assim, cara, um final feliz depois de todo o sofrimento que passaram nesse anime. Eu gostei muito, cara, a experiência foi muito boa, como eu falei, cara, a história é muito pesada, cara, um passado mais sombrio que o outro. Mas ainda assim, cara, eu gostei muito. Mas é isso, foi um vídeo por aqui. Deixa o like aí se gostou, inscreva-se no canal se não for inscrito. Muito obrigado que assistiu até aqui e sayonara.